Tenho. Queria me manifestar, senhor presidente. Senhor presidente, bom dia, senhora conselheira, senhora procuradora. Senhor presidente, é o processo referente ao exercício financeiro de 2014 da Prefeitura Municipal José de Freitas. Quem é o relator? Dr. Jackson. É um processo extremamente complicado e, como já explicado ao ilustre relator, vários pontos ainda precisam ser esclarecidos. E eu solicitaria ao relator que retirasse esse processo de pauta por 2 sessões. Ouço o relator. Senhor presidente, eu não vou me opor ao pedido do advogado. Eu peço então a retirada do município de José de Freitas da sessão de hoje. E eu não vou deferir inicialmente por 2 sessões, porque eu vou estar de férias. Na próxima semana estarei utilizando folga e vou gozar férias no início de janeiro. Então, senhora secretária, eu peço que retorne o processo de José de Freitas ao meu gabinete para posterior solicitação. Atendido o pedido, alguém mais quer se manifestar? Algum relator? Obrigado, senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência à pauta, passa a julgar. Senhor presidente, tem mais. Sim. Eu estou retirando também a denúncia contra a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Piauí no exercício 2016, é o processo TC 008898-2016. Tem como advogada a doutora Suelen Vieira Soares. E esse processo também eu peço que retorne ao meu gabinete para determinar a citação do denunciado. Estou retirando ainda o processo TC 017-811-2015, admissão de pessoal, município de Bom Jesus. Também peço que retorne ao meu gabinete para posterior inclusão em pauta. E também retorno ao meu gabinete o processo de número 003131-2016, prestação de contas do IMEP 2016. São essas as minhas solicitações de retirada de pauta, senhor presidente. Dando sequência, eu passo a relatar o processo 7.458/16, é uma admissão de pessoal, edital número 01/16, concurso público para provimento de vagas no quadro permanente, Prefeitura Municipal de Matias Olímpio. Trata os presentes autos do presente de procedimento relativo à análise de edital do concurso público 01/16, para preenchimento de vagas do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio, bem como dos atos de admissões decorrentes. Ao proceder à análise de documentação enviada via sistema RH Web, a divisão de admissões desta Corte emitiu relatório sugerindo a notificação do gestor para sanar falhas detectadas no envio de dados ao referido sistema, bem como dos documentos relativos às demais fases do certame. O gestor foi regularmente citado e apresentou defesa. Em seguida, o processo retomou a diretoria de registro de ato pessoal para análise de resposta apresentada pelo gestor. Ressaltos por oportuno que durante o curso do presente processo foi oferecido representação contra, entre outros pontos, a ato de nomeação dos servidores oriundos do concurso público do município de Matias Olímpio, edital 01/16. Pois bem, em virtude da gravidade dos fatos apurados, referida representação, foi deferida medida cautelar visando a suspensão dos referidos atos. Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer onde solicita providência para a complementação da instrução. No seu parecer conclusivo, opina pela aplicação de multa ao ex-gestor Antônio Rodrigues Sobrinho, aplicação de multa ao atual gestor Edísio Alves, pelo não registro dos atos admissionais referente ao edital 01/16. É o relatório, está em discussão o processo. Passa a palavra aí para o doutor Ítalo. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, secretária, colegas aqui presentes. Bem, conselheiro, esse processo foi um edital 01/2016, referente ao concurso realizado na Prefeitura de Matias Olímpio no ano de 2016 pelo ex-gestor, o senhor Antônio Rodrigues Sobrinho. Ocorre, excelência, que no ano de 2016 foi apresentada a denúncia pelo senhor Edísio Alves Maia, apresentando várias irregularidades nesse concurso, os quais tiveram
nomeação e posse dos aprovados nesse concurso ainda no ano de 2016. Daí, então, foi apresentada a denúncia a esta Corte de Contas, que gerou o processo 018.440/2016, sob relatoria do conselheiro Kleber Eulálio, o qual, na decisão monocrática deste processo, número 336/2016, mandou suspender todos os atos referentes ao concurso 0116, todos os atos que haviam sido praticados, como os posteriores. No ano de 2016, o ex-gestor foi notificado, contudo, não sustou os atos, nomeou e deu posse para todos os aprovados no concurso. Ao assumir a prefeitura, conselheiro, em janeiro de 2017, foi exarado o decreto 04/2017 para cumprir a decisão monocrática do conselheiro Kleber, a qual não foi revogada até o presente momento. Nesse decreto foi sustado todos os atos referentes ao concurso, representando o Ministério Público. Sustou os atos, sustaram-se a posse como as nomeações dos concursados. Tal sustação fez com que o pessoal que havia sido aprovado e tomado posse ainda no ano de 2016 entrasse com ações na Justiça do Trabalho, tendo em vista que o regime é o regime seletista naquela prefeitura. Quando agora, no final do ano de 2017, já no final de outubro, o juiz da comarca de Piripiri, que é competente para analisar os processos de Matias Olímpio, os processos trabalhistas, convocou o prefeito, como os aprovados no concurso, os quais haviam tido suas posses sustadas, estavam fora da prefeitura, para que a prefeitura fizesse um acordo com os mesmos e reintegrasse ao serviço público, sob o dano de causar um prejuízo maior, tendo em vista que teria que pagar os salários atrasados de janeiro até agora, caso de sentença. Visando o benefício ao município, visando na aplicação, não aumentar o débito trabalhista daquele município, o gestor, então, fez um acordo com os concursados, 21 concursados, cada um gerou um processo, e reintegrou-os ao serviço público, referente a esse concurso, agora no início de novembro de 2017. Tais acordos foram apresentados em memoriais, agora, segunda-feira, os memoriais número 25678/2017, foi apresentado todas as atas destes acordos judiciais, a qual reintegrou as pessoas que tomaram posse nesse concurso. No que tange à multa, conselheiro, nós temos que o senhor Edísio não praticou nenhum ato que gerasse multa, tendo em vista que a homologação do concurso como resultado final foi publicado no site do Tribunal de Contas pelo ex-gestor, o senhor Antônio Rodrigues Sobrinho. O senhor Edísio não tinha como fazer o registro no ano de 2017 desse pessoal, tendo em vista que na decisão monocrática número 336/2016, o conselheiro Kleber mandou sustar todos os atos. Ele não teria como praticar nenhum ato referente a este edital 01/2016, tendo em vista que a decisão monocrática deste tribunal foi pela sustação de todos os atos. Então, ele estava obedecendo a ordem do Tribunal de Contas e não praticou nenhum ato. O que ele fez? Exarou o decreto suspendendo os atos de nomeação e posse baseado na decisão do conselheiro Kleber. Suspendeu todos os atos de nomeação e posse. Daí, então, o que a defesa requer, no que tange a suspensão não registro, nós temos que as decisões trabalhistas são de reintegração dos trabalhadores, impossibilitando a prefeitura de não fazer o registro desses trabalhadores, tendo em vista que temos uma decisão judicial mandando reintegrá-los. No que tange a multa ao senhor Edísio, entendemos não ter embasamento a esta multa, tendo que os atos de homologação e resultado final do concurso deveriam e foram praticados pelo ex-gestor, não tendo o senhor Edísio nenhuma competência para tanto. Competência tinha, no entanto, temos uma decisão do Tribunal de Contas mandando suspender os atos. Requer-se a não implicação de multa ao senhor Edísio Alves Maia. É o que requer, excelência. Olha, eu vou votar. Alguém quer discutir? Ninguém quer mais discutir o processo? Eu vou votar da seguinte forma. Considerando que as falhas, na realidade, é quando o lançamento do edital, é quando
efetivamente se tem um concurso, eu vou votar pela aplicação de multa de 500 unidades ao ex-gestor, senhor Antônio Rodrigues Sobrinho, nos termos do artigo 79. Com relação ao senhor Edísio Alves Maia, eu não vejo agora, até o presente momento, um ato que caracterize um equívoco dele no sentido de efetivamente convocar ou não convocar esse pessoal. Já é a situação herdada, eu vou deixar para me manifestar sobre esse caso quando do julgamento das contas, ou seja, qualquer multa ao gestor, quando da análise das contas, eu peço que seja anexado isso ao processo, viu? Seja anexado ao processo de prestação de contas, para nessa oportunidade fazer menção. E com relação a esse protocolo que Vossa Excelência fez, 25.678/2017, que é os memoriais, ele de fato traz um elemento novo. Eu, antes desse memorial, eu ia votar pelo não resiste desses atos, mas Vossa Excelência traz aqui decisões da Justiça do Trabalho mandando fazer essas contratações. Ora, o tribunal vai mandar, não resiste ao ato, e a Justiça do Trabalho está mandando contratar, então eu vou votar pelo encaminhamento do feito à Diretoria de Ato Processual, DEFAP, tendo em vista as decisões da Justiça do Trabalho, aqui demonstrada no protocolo 25.678/17, que sejam juntos esses memoriais encaminhados para a DAP, para a DEFAP, que determina a reintegração de vários servidores aprovados no regramento de concurso mediante portaria específica. Nesse contexto, voto ainda para que seja notificado o atual gestor para que cumpra a resolução TCE-PIB número 907/08, que exige a alimentação e a prestação de informações sobre o uso de alimentação via sistema RH Web. Esse é o ponto onde eu acho que o atual gestor cometeu alguma falha. Não alimentar. Mas, como Vossa Excelência disse, teve essa decisão do conselheiro Kleber, que num determinado momento o impediu, assim, de... Então, nessa linha que voto. Voto, entendeu? Eu voto aí, né? Com relação ao primeiro gestor, que foi o que, do concurso, uma multa de 500 unidades. Com relação ao senhor Edísio, vou deixar para me manifestar quanto a multa ou não, quando do julgamento das contas, que seja anexado esse fato à prestação de contas. E o mais é encaminhar a DEFAP, tendo em vista a decisão da Justiça do Trabalho, protocolo 25.678/17, memoriais que determina a reintegração de diversos servidores, bem como para que seja notificado, por conta desse sistema que deixou de ser alimentado. Eu não estou dizendo que não vai ser multado, eu estou dizendo que, como ainda é uma coisa que está em curso, e em algum aspecto não ficou demonstrado má fé dele, eu vou deixar para fazer essa análise quando do julgamento das contas, entendeu, né? A minha alteração é por conta desses memoriais, eu alterei isso aqui. Conselheiro Jacques, como vota? Com o relator. Conselheira Lília Martins. Com o relator. Pronto. Dando sequência à pauta. Tem um pedido da doutora Lenora, mas que está aguardando ainda a chegada. Doutor Genésio faz um pedido de admissão de pessoal, Palmeirais, doutora Valtan é relatora. Ainda não chegou. Conselheira Lília, há um pedido aqui do doutor Germano, Prefeitura de Cajueiro da Praia. Conselheira Lília, só... É o processo TC 5213/15. Com a palavra, conselheira Lília. Só uma pequena questão de ordem, estou me habilitando agora, aí eu queria só fazer uma sugestão, não era nem para retirar de pauta, é que nós havíamos pedido, solicitado, a Vânia, ex-prefeita do Cajueiro, ontem ela me procurou, solicitei que ela conseguisse uma certidão de adimplência junto à Eletrobras, e não deu tempo de ficar pronta. Aí eu queria sugerir a Vossa Excelência, se fosse o caso de relatar e possibilitar pelo menos a gente fazer a juntada dessa certidão e deixaria para dar o voto apenas das contas de gestão após na sessão da semana seguinte, se assim, para não ter que pedir o adiamento, apesar de eu estar me habilitando agora. Ok. Então também eu não relato gestão. Vossa Excelência vai então aguardar, não é isso? Agora, mas você quer que relate? O pode resto relatar. eu posso... Não, eu digo, mas pode relatar, ficaria só o isso, voto. Só o voto. Só fazendo aqui um esclarecimento sobre a conta anterior, aquela questão de Matias Olímpio. A minha assessoria me comunica aqui que eu não sou o relator da prestação de conta. Nesse caso não tem nenhum problema. Eu quero que o fato seja encaminhado à prestação de conta para que o gestor, para que o relator leve em consideração esse ato do gestor no sentido de efetivamente aplicar ou não multa. Entendeu? Ok.
Bom, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, nobre membro do Ministério Público, a doutora Raíssa, a nossa secretária, gestores, advogados, senhoras e senhores. A prestação de contas do município de Cajueiro da Praia, exercício 2015, cujos gestores são os seguintes: Prefeitura, senhora Vânia Regina de Carvalho Ribeiro, Fundeb também, Vânia Regina de Carvalho Ribeiro, Fundo Municipal de Previdência Social, Zélia da Silva Cabrinha, Câmara Municipal, senhor Leone Veras Lopes. Exercício financeiro 2015, é município 0,6, com receitas previstas e despesas fixadas no valor de pouco mais de 19 milhões. Os gestores foram notificados, a gestora do Fundo Municipal e o gestor da Câmara não apresentaram defesa, apenas a prefeita apresentou defesa. Após a análise da DEFAM, ficaram consignadas as seguintes ocorrências. Só um minutinho aqui. Ficaram consignadas as seguintes. Contas de governo. Um atraso médio de 2 dias no envio de peças das prestações de contas. Algumas peças ausentes que não foram enviadas eletronicamente. E o descumprimento do limite legal da despesa com pessoal, no valor que ficou em 58,44. Essas são as 3 ocorrências das contas de governo. As contas de gestão, ausência de licitação, ou falhas ou não entregas de alguns documentos em relação a serviços contábeis, a módulos gerenciais, no valor de pouco mais de 58 mil. Serviço de pavimentação, pouco mais de 25 mil. Inadimplência junto à Eletrobras, que foi o que falou no pouco mais de 25 mil. Essas foram as ocorrências das contas de gestão. Em relação ao Fundeb, não foram apresentadas irregularidades. Fundo Municipal de Previdência Social também não foram apontadas irregularidades. E, em decorrência das decisões 614 de 2015 e a 3 de 2016, não foram analisados o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal do Direito da FMDAS, da Assistência Social. Pronto. A Câmara Municipal, o senhor Leone Veras Lopes, que ele não apresentou defesa, mas consta as seguintes ocorrências: um atraso médio de 12 dias no envio da prestação de contas dele, algumas peças ausentes, uma variação de R$100 no subsídio dos vereadores sem o envio da norma legal, que fixa esses subsídios, e temos alguns processos, 2 processos apensados, mais especificamente. É o 006332 de 2015, que trata de uma denúncia encaminhada ao TCE pela Secretaria de Administração e Finanças do município, subscrita pelo senhor Felipe de C. Ribeiro, denunciando irregularidades na gestão da Câmara Municipal de Cajueiro, diante da omissão de recolhimentos previdenciários incidentes sobre o subsídio dos vereadores e funcionários nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. O processo foi todo instruído aqui e foi determinado o apensamento a essa prestação de contas. E o processo 015879, que trata de uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas, como pedido inclusive de cautelar inaudita altera partes, e bloqueio de contas, em virtude de não prestação de contas mensal do exercício 2015, no caso o Sagres Contábil, Folha e alguns documentos comprobatórios de despesa e documentação web. Só que antes da formalização do ofício, houve a prestação de contas e as contas não chegaram a ser bloqueadas. O Ministério Público de Contas, da palavra da doutora Raíssa, se manifestou pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo, irregularidade às contas de gestão e aplicação de multa, regularidade às contas do Fundeb, do Fundo Municipal de Previdência Social também irregularidade, irregularidade às contas da Câmara e multa, e procedência da denúncia da primeira em relação que é a 006332, assim como procedência da segunda representação, que é 015879, concomitante à aplicação de multa. E ainda, pronto, essas foram as medidas, ou as solicitações, o parecer do Ministério Público de Contas. É o relatório, senhor presidente, solicita a Vossa Excelência submeta a discussão. A discussão. Bom dia. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssima senhora conselheira relatora, conselheiro Jackson, conselheira Valtânia, doutora representante do Ministério Público de Contas, serventuários, nobres colegas e demais presentes. Doutor Germando, só um minutinho, você está sem procuração nos autos. Estou pedindo habilitação nesse momento e vou fazer a juntada junto com o comprovante de imprensa, porque, como eu disse a Vossa Excelência, fui procurado ontem, ainda não deu tempo, estou me habilitando literalmente nesta oportunidade, e não tive como fazer a juntada e estou pedindo, querendo de Vossa Excelência, a concessão do prazo. Ok.
Como muito bem relatado, conselheira Lília, aqui se vislumbra pouquíssimas falhas no processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, exercício 2015. Irei me ater, o atraso aqui é uma falha formal, ao gasto com o pessoal que se manteve um pouco acima do limite legal. E gostaria de iniciar, conselheira Lília, trazendo a Vossa Excelência um dado. No exercício 2014, o FPM da Prefeitura, isso informações extraídas do portal da Transparência do Governo Federal, ele foi na ordem de R$ 4.590.398,05. Em 2015, conselheira Lília, esse valor subiu para apenas R$ 4.888.201,27, um acréscimo de pouco mais de 300 mil, algo em torno de 300 mil reais. Este fato, conselheira Lília, ele dificultou, porque quando nós jogarmos na prestação de contas de 2015, o impacto do salário mínimo que subia acima da inflação e dos gastos com os profissionais do magistério, que também sobe acima da inflação, ele impede, de uma maneira efetiva, que haja uma redução significativa nesse gasto com o pessoal por parte da gestora. Ocorre que pegamos já os dados de 2016, inclusive informado no próprio site do Tribunal de Contas, e no próprio relatório, conselheira Lília, onde a gestora em 2016 ela fecha dentro do limite legal com 53,05. Ou seja, o exercício 2015, uma dificuldade enorme por conta do pouco aumento da receita do município, e 2015 já vem cortando, não é uma medida que se pode ser feita, e é isso que chamamos a atenção desta corte, um corte de forma rigorosa, porque pode prejudicar o funcionamento da administração pública, os serviços postos à disposição da população. Então, diante deste contexto, conselheira Lília, a gente requer, de antemão, que seja considerada essa situação fática, que demonstra a dificuldade de, naquele exercício, ter adotado providências ainda mais rigorosas, porque poderia prejudicar o funcionamento da máquina pública. Trago um dado ainda, conselheira Lília, que em 2012, a arrecadação própria do município, ela girava em algo em torno de 200 e poucos mil reais. Em 2014 e 2015, esse valor supera a casa dos 400 mil reais. Isso mostra atitudes efetivas da gestão em aumentar a sua receita própria do município. Trago ainda, senhores conselheiros, aqui uma das licitações que são questionadas, que seria da Foxline Tecnologia, Serviço de Implantação de Módulos Gerenciais. E trago esse nome, conselheiro Kennedy, conselheira Lília, conselheiro Jackson, para informar que foi através dessa gestão que se conseguiu, a partir do exercício de 2015 para 2016, a implantação do IPTU. Vossa Excelência sabe, você disse, Vossas Excelências, que Cajueiro da Praia tem todo um problema com relação ao SPU. Para que houvesse a regularização, houve um processo de hercúleo por parte da administração pública, inclusive contratando para fazer todo o mapeamento, levantamento dos valores dos imóveis na região, para poder começar a cobrar o IPTU desde a criação do município de Cajueiro da Praia. Então, é todo esse conjunto, conselheira Lília, que a defesa traz posto a essa Corte de Contas, para que possa ser analisado e levado em consideração quando do julgamento dessas contas. Porque demonstra, de um lado, a atitude da gestora em tentar aumentar a receita própria do município, do outro lado, demonstra a dificuldade com o pouco incremento, a pouca evolução dos recursos do governo federal, subindo apenas algo em torno de 300 mil reais de 2014 para 2015, o que dificulta a atuação da gestora na redução desse gasto com pessoal. Então, diante desse contexto, conselheiro, o que se requer é a emissão de parecer prévio com as devidas ressalvas às contas de governo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia. Em relação às contas de gestão, senhores julgadores, é apontado apenas
Serviço de contabilidade é que esta corte entende ser possível a contratação do profissional e pela análise das contas, percebe-se que foi uma prestação de contas muito bem encaminhada, com pouquíssimas falhas, o que demonstra até a notória especialização e capacidade do profissional contratado. Com relação ao serviço de implantação de modos gerenciais, que foi a empresa contratada para a implementação do IPTU, questiona-se apenas a não publicação do extrato do contrato no Diário Oficial. Falha essa que não tem um condão de macular a contratação. Com relação aos serviços da construtora Adplan, também é mencionada a publicação do extrato do contrato e junto à certidão de adimplência da Eletrobras, iremos fazer a juntada da certidão da publicação do extrato do contrato que, no entender da defesa, não desnatura, conselheira Lília, a regularidade da contratação da empresa, porque só se questiona a publicação do extrato do contrato, não se questiona a fase interna, não se questiona a publicação do edital, não se questiona essa fase externa da licitação, que é onde se tem a competitividade, que é onde se tem a busca pelo melhor preço por parte da administração pública. Esses fatos aqui, senhores julgadores, demonstram que as falhas nas licitações aqui apontadas não têm um condão de macular as contas da Prefeitura de Cajueiro da Praia. E em relação ao levantamento com a Eletrobras, aqui foi requerido, iremos trazer, conselheira Lília, ainda até o final da semana, começo da outra semana, a certidão de adimplência e o julgamento dessas contas também deve ser julgado regular com ressalvas. Basta analisar o restante da Prefeitura, não tem nenhuma outra secretaria falhas. Mostra que a gestora procurou ao máximo cumprir com as determinações desta Corte, com as normas legais, e esse esforço da gestora, ela se traduz hoje nesse relatório da DEFAM que não aponta nenhuma falha grave. Diante desse contexto, senhores julgadores, o que se requer é a emissão de parecer favorável com ressalva às contas de governo e a aprovação com as devidas ressalvas às contas de gestão após a juntada da certidão de adimplência junto à Eletrobras. É o que se requer. Muito obrigado. Continua. Só um minuto, conselheiro. Advogado da Câmara Municipal de Cajueiro. Por não. Com licença. Ilustres conselheiros, bom dia. Em relação à prestação de contas da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, tem-se que o gestor foi devidamente citado através de AR, todavia não foi encontrado o momento pelo qual foi ordenada a citação por edital. Por tal razão, ele não teve a oportunidade de apresentar sua defesa formal, todavia a defesa teve a oportunidade de encontrar o julgamento, a data, e a gente está aqui para fazer os esclarecimentos da defesa da Câmara Municipal do exercício de 2015. Como bem relatado pela senhora conselheira, existem algumas falhas de natureza formal, como a questão dos atrasos de envio e alguns documentos que poderiam, com certeza, ser sanados se o gestor tivesse apresentado a sua manifestação escrita. E o que, na verdade, o que se percebe é que todas as despesas, que são os pontos mais verificados pela esta Corte de Conta, todos os limites de despesa foram respeitados, despesa total da Câmara, folha de pagamento, pessoal e subsídio de vereadores, todos os índices de despesa do exercício 2015 foram devidamente comprovados, não há qualquer tipo de irregularidade em relação aos gastos da Câmara do exercício 2015. Subsiste, todavia, que nem a relatora teve a oportunidade de falar, duas denúncias, uma pela qual o Ministério Público fala a respeito da não envio de prestação de conta, na verdade foram atrasos, que estão caracterizados no quadro de atraso, mas as prestações de contas foram enviadas. E existe uma outra denúncia, que é a 6332, que o gestor não apresentou defesa, mas que existe, na verdade, um outro processo aqui nessa Corte de Contas que trata da mesma matéria, que é o 009278/2015. São os mesmos fatos e fundamentos, e neste outro processo o gestor teve a oportunidade de defesa. Como este processo, na verdade, foi distribuído primeiramente, requer que esse processo 006332 seja extinto sem qualquer tipo de avaliação, na medida que já há um outro processo que foi distribuído inicialmente primeiro
e ele está tramitando, não há qualquer tipo de resultado nesse processo. Todavia, o que aconteceu lá foram irregularidades no repasse de contribuições previdenciárias, que o gestor teve a oportunidade de juntar nos autos da denúncia 009278 toda a documentação comprobatória que o isenta de culpa, na medida em que os repasses não foram realizados pela contadora, que, na verdade, subtraiu os valores da Câmara, e tudo isso que eu estou falando para vocês está devidamente comprovado com procedimento administrativo, com publicações nos autos da denúncia 009278. Desta forma, conselheira, pela não subsistência de falhas graves que possam macular a prestação de contas da Câmara do exercício de 2015, requer-se a sua aprovação mesmo com as ressalvas de praxe. É o que se requer. Continua a discussão. Em votação. Senhor presidente, vamos começar aqui pelas contas de governo, que dessas contas permaneceu como única ocorrência relevante realmente o descumprimento dos gastos com o pessoal do Poder Executivo. A defesa apresentou inicialmente uma justificativa genérica, alegando fatores externos que influenciaram nesse apontamento. De fato, é de conhecimento geral o descompasso entre a evolução das receitas e das despesas públicas. No caso específico, realmente, pôde-se constatar que o aumento em termos de fundo de participação foi de pouco mais de R$300 mil só de um ano para o outro, ficando mais evidente nas administrações municipais, já que a grande maioria são dependentes desses repasses federais. No presente caso, mesmo que não tenha havido a devida comprovação dos requisitos da aplicabilidade da decisão plenária 889/2014, constatou-se que no final do exercício de 2016, o município atingiu o percentual de 53,05%, abaixo do limite legal, ainda no prudencial, claro. Dessa forma, apesar de não elidir o mencionado descumprimento do exercício de análise, a adequação, mesmo que tardia, deixa entender que houve, nesse aspecto, a busca pelo equilíbrio dessas despesas. Tem-se constando também, em termos de informações, a respeito de servidores, e que aqui foi ratificado pela defesa, servidores que foram contratados ou nomeados ainda no ano de 2012. 2013 estava mais alta e depois é que começou a diminuir. Ao considerar o conjunto probatório, principalmente pela não ocorrência de outras falhas relevantes, não só nas contas de governo, como em toda a gestão, entendo que, neste caso, a falha pontual teve sua gravidade minimizada na observância da prestação de contas como um todo. Assim, vou divergir do Ministério Público de Contas, votando pela emissão de parecer prévio recomendando a aprovação com ressalvas às contas de governo. Em relação às contas de gestão, eu vou fazer aqui algumas observações. Apesar da solicitação, o que Vossa Excelência pretende trazer da Eletrobras, não é isso? Vou fazer aqui algumas observações, que realmente as falhas remanescentes, elas não apresentaram uma gravidade suficiente. Talvez da Eletrobras tenha sido a maior delas, de 25 mil, pouco mais de um débito de 25 mil. Mas elas não representaram assim, uma gravidade suficiente para o julgamento contrário dessas contas. Então, eu vou aguardar, não vou fazer o acordo, não vou fazer a decisão, mas eu vou julgar. Eu prefiro julgar e acreditar que tenha sido, até porque ela, por si só, ela não vai ser determinante na formação da minha convicção, como um todo. Então, eu vou divergir aqui também da manifestação ministerial, votando pelo julgamento de regularidade com ressalvas às contas da Prefeitura Municipal, aplicando uma multa à gestora de 400 UFRs. O Fundeb aqui eu vou acolher parecer ministerial pela regularidade, também a gestora, a senhora Vânia Regina Carvalho Ribeiro, Fundo Municipal de Previdência Social também, eu vou acolher parecer do Ministério Público pela regularidade, a Câmara Municipal, nas contas aqui do Legislativo Municipal, mesmo diante da revelia do gestor, que teve no primeiro momento, e da consideração nos autos da denúncia da representação em apensadas aos autos, não se vislumbra gravidade suficiente para ensejar, apesar de não ter havido defesa do gestor. O fez aqui a sua defesa agora, eu voto pela regularidade com ressalvas, houve só um atraso e algumas, mais duas outras ocorrências que não justificam que seja maculada a conta como um todo. O senhor Leone Veras Lopes, aplicando uma multa ao gestor também de 400 UFRs. Vou votar pela procedência da denúncia 006332, sendo que a sanção de multa aplicada no julgamento das contas abrange também o fato aqui abordado. Eu não vou tomar nenhuma decisão em relação ao mérito, porque, como tramita uma outra, eu vou deixar que o mérito seja julgado lá, mas não posso deixar de dizer que foi procedente a denúncia. A denúncia foi procedente e ela vai se manter aqui como procedente.
E ainda pela procedência da representação 015879, porém sem aplicação de uma multa específica, tendo em vista que a sanção de multa aplicada no julgamento das contas também abrange os fatos aqui abordados. É o meu voto, presidente. Conselheiro Valtanha, como vota? Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Dando sequência à pauta, há um pedido aqui a conselheira Valtanha votou, eu também votei. Dando sequência à pauta, antes eu quero comunicar aqui, pode ser que alguém esteja esperando, tem um processo aqui que está faltando o doutor Alisson, proferir o voto, e ele não vai vir à sessão, por motivo de força maior, é o processo de admissão do pessoal de São Pedro do Piauí, razão pela qual eu já peço para incluir na outra pauta. Dando sequência à pauta, há um pedido de inversão de pauta aqui, que a relatora é a conselheira Valtanha, um pedido do doutor Genésio. Com a doutora Valtanha aqui presente, eu passo a palavra ao doutor Valtanha, momentaneamente, que a conselheira se preside aqui a sessão, questão de... Quanto a Valtanha pode presidir, é rapidinho, só para atender aqui a Carol. Melhor a conselheira Lília, porque senão eu tenho que levar o... É verdade. É assim que eu tinha pensado. Pois bem, eu passo a relatar então o processo... Passo a relatar o processo TC 31.988 de 2010. É um processo bem antigo, 2010, vocês estão vendo. E se trata até de um processo físico ainda. E esse processo, ele trata de acompanhamento e cumprimento de decisão. Mais precisamente da decisão monocrática número 5 de 2017, proferida nos autos do processo de admissão da Prefeitura Municipal de Palmeirais, edital número 2 de 2010. A decisão monocrática, que foi publicada em 10 de janeiro de 2017, ela julgou o processo nos seguintes termos. Considerando que o parecer ministerial de folhas 250 e 256 encontra-se em consonância com a informação apresentada pela Divisão de Registro de Atos de Pessoal, decido em conformidade com o artigo 373 da Resolução TCE, número 13 de 2011, Regimento Interno, pelo registro das admissões analisadas referentes aos servidores elencados na tabela 1, aprovado para os cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de endemismo, por estas se revestirem dos requisitos necessários ao deferimento, quais sejam criação dos cargos ocupados através de lei e aprovação dos servidores por concurso público, e também pela expedição de determinação para que o atual gestor promova, no prazo de 15 dias, a complementação das informações exigidas pela Divisão de Registro de Admissões, sob pena de aplicação de multa, a teor do prescrito no artigo 79, inciso 3º e 7º da Lei Estadual 5.888 de 2009, Lei Orgânica do Tribunal. O gestor responsável pelo cumprimento do item B da decisão, Reginaldo Soares Veloso Júnior, prefeito atual de Palmeirais, ou seja, do exercício de 2017, foi devidamente notificado para complementar as informações exigidas pela divisão. No entanto, não apresentou justificativa perante esta Corte de Contas, conforme certidão acostada aos autos. Os autos foram em seguida encaminhados para a Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões, que reiterou o não cumprimento da determinação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí pelo gestor em questão. O processo, em seguida, foi ao Ministério Público de Contas e o doutor Márcio André se manifestou nos seguintes termos. Diante do exposto, e em face do comportamento negligente em relação à atuação deste Tribunal de Contas, este Ministério Público de Contas opina a aplicação de multa máxima estabelecida no artigo 58, inciso 3º da Lei 5.888 de 2009, combinado com o artigo 206, inciso 3º, parágrafo 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí ao senhor Reginaldo Soares Veloso Júnior. Repercussão da ocorrência era tratada nas contas do gestor responsável, exercício de 2017, a pensamento de cópia do presente feito ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Palmeirais, exercício financeiro de 2017. É, em síntese, o relatório. Presidente, solicito que coloque em discussão. Em discussão, relatório da conselheira Valtânia. Com a palavra o advogado. Como já tem a decisão
O meu pedido era pela questão do registro, até a decisão monocrática, e o Ministério Público opina, eu declino da manifestação. Ok. Conselheira o senhor está Valtânia. representando os servidores? Os servidores. Ok. Conselheira Valtânia, com a palavra. Pois bem, a decisão monocrática número 5 de 2017 determinou que o atual gestor promovesse no prazo de 15 dias a complementação das informações exigidas pela divisão de registro de admissões, sob pena de aplicação de multa a teor do prescrito no artigo 79, inciso 3º e 8º da Lei 5.888 de 2009. No entanto, ficou demonstrado nos autos o manifesto descumprimento de tal item por parte do gestor. Portanto, eu vou aqui deixar o voto completo, as fundamentações, o artigo 79 da Lei Orgânica, o artigo 206, e vou passar aqui diretamente ao voto propriamente dito, à conclusão do voto. E o meu voto, senhores, eu voto em consonância com o Ministério Público de Contas pela aplicação de multa de 500 UFRs com fulcro no artigo 58, inciso 3º da Lei 5.888 de 2009, combinado com o artigo 206, inciso 4º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao senhor Reginaldo Soares Veloso Júnior, e pelo apensamento de cópia do presente processo de acompanhamento de cumprimento de decisões ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Palmeirais, exercício de 2017, para que repercuta em tal análise. Não, na verdade, a multa que coloco aqui de 300 UFRs. E, como eu já acompanhando também o Ministério Público de Contas, como eu já disse, pelo apensamento de cópia do presente processo de acompanhamento de cumprimento de decisões ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Palmeirais, exercício de 2017, para que repercuta em tal análise. Na verdade, meu voto é para que seja encaminhado ao gestor das contas de 2017, para que seja comunicado ao gestor. Aliás, ao relator das contas de 2017, para que, ele entendendo ser cabível, que junte a prestação de contas do exercício de 2017. É como voto. Conselheira Lília. Com a relatora. Também voto com a relatora. Dando sequência à pauta, processo do Dr. Jacos, denúncia contra a Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Já tirou de pauta, o Dr. Jacos tirou de pauta. É Vinícius Eduardo Teixeira. Eu tirei tem 3 de Santa Cruz. Ele está dizendo que era como é isso aí? Zé tirou esse processo, é isso? Não, mas esse agora... Santa Cruz tem 3 na pauta. Eu já tirei 1. Só tirou 1. Que era o pedido de inversão, doutor Jacos. Agora tem outro pedido de inversão aqui. Doutor Vinícius Eduardo Teixeira Ribeiro. Prestação de conta da Associação dos Vereadores do Piauí. Vossa Excelência também é o relator. Vossa Excelência tem a palavra. Tratam os autos sobre a prestação de contas da AVEP no exercício 2016. A DEFAM, após análise dos documentos que integram o processo da prestação de contas, enumera as seguintes irregularidades que são apontadas também no relatório, no parecer ministerial. Com relação à gestão do senhor Ronivon de Souza Lima, de janeiro até o dia 2 de abril e de 3 de outubro a 31 de dezembro, são destacados os seguintes fatos: atraso no envio eletrônico das prestações de contas mensais, descumprindo a resolução desta Corte de Contas. Contratação irregular do serviço de contabilidade por inexigibilidade de licitação no montante de R$ 15.400. Contratação irregular do serviço de assessoria jurídica por inexigibilidade no montante de R$ 12.000.
A DEFAN destaca ainda que o contrato inicial foi aditado, sendo o valor do contrato alterado no percentual de 52,38% do contrato inicial, o que contraria o artigo 65 em seus parágrafos 1º e 2º da Lei de Licitações. Com relação ao segundo gestor, o senhor Nestor Virgílio Monteiro M. Ramos, que esteve à frente da AVEP do dia 3 de abril ao dia 3 de outubro de 2016, são apontadas as seguintes falhas: atraso no envio eletrônico das prestações de contas, contratação irregular dos serviços de contabilidade no valor de 11 mil, de assessoria jurídica no montante de 26.200 e conclui a doutora Raíssa pelo julgamento de irregularidade com ressalvas a ambos os gestores com aplicação de multas e comunicação ao Ministério Público Estadual para as providências que entenda necessárias. É o parecer ministerial e o relatório, senhor presidente. Está em discussão. Excelentíssimos conselheiros, as falhas apontadas nas duas prestações de contas são idênticas. Em relação à questão da legalidade ou ilegalidade de contratação de serviços de advogado e de contador através de inexigibilidade. Só uma indagação, Vossa Excelência está com procuração dos dois gestores, né? O doutor Tiago, na verdade, o doutor Tiago, eu juntei um instrumento de subestabelecimento agora na manhã. Continuando, então, na verdade, eu imagino que essa corte já nem caiba mais qualquer tipo de discussão acerca da legalidade, na medida em que os tribunais superiores já entendem que é legal desde que demonstrados os requisitos autorizadores para a inexigibilidade, tal qual descrito no artigo 25 da Lei 8666. Todavia, causa-me uma certa preocupação a irregularidade que diz respeito à questão da elevação dos valores do contrato. Isso realmente é uma coisa que causa prejuízo, na medida em que não ocorreu, tal como apresentado nas manifestações dos gestores. Então, a DEFAN informa que o contrato que foi de 2013, no ano de 2016 foi elevado, então saiu de 22 mil para 42 mil. Então, isso realmente, se caso tivesse acontecido na forma como foi exposto, estaria violando dispositivo legal. Todavia, como se consignou em defesa, a situação fática não foi essa. Na verdade, no ano de 2016, então o contrato do ano de 2015 para 2016, tanto o serviço de contabilidade como o serviço de advocacia, nenhum dos dois foi aditivado, o valor permaneceu o mesmo. Então, o valor de 2016 é o mesmo valor de 2015. Na verdade, o que aconteceu é o quê? Que esse contrato de 2013 foi reajustado no ano de 2014 e foi reajustado no ano de 2015, de forma que esses reajustes foram paulatinos na medida dos anos, então respeitando o limite legal desse reajuste, e não feito em uma única forma como a DEFAN expõe. Então, de qualquer forma, na verdade, como a gente está tratando, como os exercícios anteriores de 2013, 2014, 2015 já foram julgados por essa Corte de Conta, cumpre-nos observar e atentar a questão se houve aditivo no ano de 2016. E esse, de fato, como apresentado em sede de defesa, não houve elevação de valor. O aditivo, não houve aditivo de valor no que responde ao ano de 2016, razão pela qual essa irregularidade apresentada é totalmente improcedente, tal qual já reafirmado em defesa escrita e juntada toda a documentação pertinente. Dessa forma, ilustre conselheiro, requer-se a aprovação das contas da AVEP para o exercício de 2016 sem a aplicação de qualquer tipo de multa aos gestores. É o que se requer. Está em discussão. Em votação. Senhor presidente, eu vou acolher o parecer ministerial pelo julgamento de irregularidade com ressalvas a ambos os gestores,
deixando de aplicar a multa conforme sugere o Ministério Público e, por conseguinte, também encaminhamento dos autos ao Ministério Público. Voto somente pela aprovação com ressalvas. Conselheira Lília. Com o relator. Conselheira Valtânia. Acompanho o relator. Não havendo mais pedido de versão, vou latar o processo que ainda tenho. Superintendência de Desenvolvimento Rural, exercício 2016, versus autos sobre prestação de contas geral da Superintendência de Desenvolvimento Rural de Teresina, relativo ao exercício de 2016. A 4ª Divisão Técnica da DEFAM elaborou o relatório em que foram apontadas as falhas que ocorreram no exercício. O gestor apresentou justificativa, depois notificada. A 2ª Divisão Técnica da DEFAM emitiu o relatório do contraditório que analisou a defesa apresentada pelo gestor. O Ministério Público opinou pelo julgamento de regularidade com ressalvas e multa ao gestor, imputação em débito ao gestor no valor de R$ 370, em razão do pagamento de multa e juros referente à infração de trânsito, assim como o pagamento em atraso dos encargos sociais. Comunicação ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas cabíveis, é o relatório. Está em discussão. Ninguém para discutir, está em votação. Voto pelo julgamento de regularidade com ressalva às contas, sem aplicação de multa, e pela não imputação de débito ao gestor, considerando a ausência de má-fé do gestor, bem como o pequeno valor das multas em questão. Qual foi a falha, conselheiro? A falha foi a multa. R$ 370, o Ministério Público sugere a imputação de R$ 370, haja visto que, em razão do pagamento de multa e juros referente à infração de trânsito, assim como pelo pagamento em atraso de encargos sociais. Sugere o julgamento de irregularidade com ressalvas, e eu votei pelo julgamento de irregularidade sem ressalvas e sem aplicação de multas. E sem ressalvas? Sem ressalvas. Essa falha que tem a falha que tem basicamente... Não, mas não teve os encargos sociais também, o atraso? Posso ler aqui para Vossa Excelência, que há inconsistência do balanço patrimonial, irregularidade na prestação de conta do convênio 001. Foi realizado o convênio, após análise observou-se a seguinte irregularidade: pagamento de tarifa bancária no valor de R$ 41,02. No mês de janeiro a fevereiro, contrariando a instrução normativa número 01, que estabelece que não devem ser realizados gastos a título de pessoal de taxa de habitação, bem como taxa bancária, que é R$ 41,02. O gestor alega que, conforme cópia anexa, a Fundação Padre Siveiro Funance fez em 14 de 4 de 2010 um depósito no valor de R$ 41,14, relativo à devolução da taxa. Ainda assim a Fundação devolveu. A Fundação é assim, conselheira Valtânia, devolveu os R$ 41. Compulsando o documento, encaminhando. Isso aqui, essa falha foi considerada sanada exatamente por isso. Nem a falha existiu, a Fundação devolveu. A ausência de relatório de cumprimento do objeto do convênio. A ocorrência também foi sanada. O gestor enviou cópia do relatório anual das atividades. Não finalização do sistema de licitação direta de procedimento licitatório. Aí diz aqui os procedimentos. Todas elas foram parcialmente sanadas. E o último foi a questão das multas do Detran Editor, que o gestor alega que tal veículo de propriedade do Ministério da Agricultura foi cedido para uso através de tempo de cessão, que entre si fizeram a Superintendência do Desenvolvimento Rural e o Ministério da Agricultura. A multa em questão trata-se do exercício 2015, com data de vencimento em 5 de janeiro de 2016. E o referente de termo só foi assinado em novembro de 2016. Porém, o veículo só poderia trafegar regular, com a quitação da multa, além da revisão da regularização e manutenção, conforme condições de tempo de cessão. Já que a Superintendência não tem receita própria e não acarreta tributos, ficando toda a despesa custeada pelo Tesouro Nacional. A Secretaria de Finanças não liberou a cota financeira do SDR, só efetivando o pagamento em 28 de 12 de 2016. E, não obstante o gestor não comprovar documentalmente que os atrasos decorreram de circunstância extraordinária alheia à sua vontade, melhor dizendo, considerando a ausência de má-fé do gestor, bem como o dispêndio de pouca monta, entende-se como parcialmente sanado. Foi isso aqui que motivou meu voto, conselheiro. Então, Vossa Excelência votou pela regularidade. Eu votei. Eu voto pela regularidade com ressalvas. E como ele já devolveu, não tem mais se falar em débito, né? Mas com a aplicação de uma multa de 200 UFRs. Conselheira Lília. Com o relator.
Por maioria, aprovado, regularidade plena, sem multa e com o voto vencido da conselheira Valtânia, que é regular com ressalva, sem imputação, mas com a multa de 200 unidades. Dando sequência à pauta, passa a conselheira Valtânia para votar os processos da sua relatoria. Suposta irregularidade da administração municipal de exercício do 27 do Tribunal de Contas do Piauí. Processo de Ribeira do Piauí. Conselheira Valtânia para relatar. Pois não, presidente. É o processo TC 11.280 de 2017, que trata de denúncia subscrita por Solano de Souza e Silva, notificando irregularidades diversas no procedimento licitatório convite número 41 de 2016 da Prefeitura Municipal de Ribeira do Piauí, visando a contratação de empresa para alocação de palcos, sons, geradores, banheiros químicos, serviços de inspeção e contratação de bandas para os festejos do município de Ribeira do Piauí, sede povoado de Barrigudo, Salinas, valor orçado de R$80 mil. O denunciante aduz, em síntese, a ocorrência das seguintes irregularidades no âmbito de tal procedimento licitatório: ausência de exigência de anotação de responsabilidade técnica, ART, como condição para a participação no certame em razão da montagem do palco, que ocasionaria risco aos integrantes da banda musical, bem como para a população, valor orçado de R$80 mil, em contrapartida a um débito na folha de pagamento dos servidores municipais referente à competência de dezembro de 2016, denuncia ainda que antes mesmo do início do procedimento licitatório havia cartazes circulando pelo município divulgando as datas e as respectivas bandas, inclusive nas redes sociais e na página do Facebook do próprio prefeito Arnaldo Araújo Pereira Costa, ausência de inclusão do termo de referência no sistema licitações web, dentre outras falhas. Recebida a presente denúncia em decisão monocrática número 125 de 2017, essa relatoria, dentre outras determinações, determinou ao gestor da Prefeitura Municipal a nomeação de profissional legalmente habilitado para fiscalizar a execução do objeto do contrato decorrente da licitação em análise, bem como a intimação pessoal do gestor para apresentar defesa acerca da presente denúncia e comprovar o cumprimento da referida determinação em 24 horas. Ressalto que tal decisão foi ratificada de forma unânime pelo plenário do Tribunal de Contas em sessão plenária número 17 de 25 de maio de 2017, decisão 725. O gestor apresentou sua defesa tempestivamente, conforme certidão. Submetidos os autos à análise técnico-jurídica da DEFAM, o relatório de contraditório sugeriu a aplicação de multa aos gestores nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Piauí, artigo 77 e seguintes, e artigo 55 da Resolução TCE 27 de 2016. Sugeriu ainda o apensamento desses autos ao processo de prestação de contas anual do município de Ribeira do Piauí, exercício 2017. Bem como a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Piauí para fins de apuração de possível responsabilidade civil e ou penal. Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que opinou nos seguintes termos. Pelo exposto, o Ministério Público de Contas, corroborando o entendimento da divisão técnica, opina pela procedência da presente denúncia, pelo que requer a aplicação de multa ao gestor municipal com fulcro no artigo 79, incisos 1º e 2º da Lei Estadual número 5.888 de 2009, bem como o apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas anual do município de Ribeira do Piauí, exercício de 2017, para que os fatos constatados repercutam negativamente no julgamento das referidas contas. Ademais, requer ainda a comunicação ao Ministério Público Estadual para a providência das medidas legais cabíveis, ou seja, acompanhou a DEFAM, o contraditório, a divisão de contraditório da DEFAM. É o relatório, presidente, solicito que coloque em discussão. Está em discussão, em votação. Muito bem. Primeiro, com relação ao conhecimento, a denúncia com previsão no artigo 96 da Lei 5.888 e artigo 226 do Regimento Interno deste Tribunal constitui um instrumento capaz de exercer controle social assegurado a ampla defesa e o contraditório. Não obstante, a análise técnica da DEFAM sinaliza para a ausência dos requisitos necessários ao conhecimento da presente denúncia, dada a ausência de documento necessário à comprovação de legitimidade do denunciante, o dever de apurar a existência dos fatos narrados na peça inicial impõe-se sobre a regularidade formal exigida no artigo 226, parágrafo 1 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, razão pela qual foi dado seguimento ao presente feito.
Então, foi por isso que foi conhecida. Com relação ao mérito, cotejando-se as irregularidades apresentadas na denúncia com as justificativas enviadas pelos gestores, o relatório de contraditório elaborado pela DEFAM e ainda levando-se em consideração a manifestação do Ministério Público de Contas, constatou-se o que segue. Quanto à ausência de exigência de anotação de responsabilidade técnica ART como condição para a participação no certame, o denunciado alega em defesa que tal exigência deve ocorrer no momento da contratação e cita jurisprudência do TCU nesse sentido. Desta feita, não obstante não tenha exigido no edital o ART como condição para participar do certame, a Prefeitura Municipal de Ribeira do Piauí teria exigido responsável técnico para a montagem dos palcos no momento da contratação. De fato, é cabível a exigência de anotação de responsabilidade técnica somente no momento da contratação, conforme jurisprudência do TCU. No entanto, deve haver a previsão no instrumento convocatório da exigência da ART sob pena de inobservância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, como reza o artigo 3º da Lei 8.666 de 93. Portanto, permanece a irregularidade no que tange à ausência de previsão no instrumento convocatório de exigência de anotação de responsabilidade técnica. Quanto ao pagamento de 80 mil na realização de festejos, locação de palcos, som geradores, banheiros químicos, serviços de recepção, contratação de bandas, enquanto permanece débito da folha de pagamento dos servidores municipais referente à competência de dezembro. Alega o denunciado em sua defesa que tal problema foi provocado pela gestão passada e que a mesma não disponibilizou os balancetes, restando impossível identificar o que foi pago ou não. A divisão técnica destaca que a apuração técnica condizente com esse ponto exige a identificação dos servidores cujos valores não foram pagos, o que não fez o denunciante. No entanto, depreende-se que a alegação do denunciante foi realizada de forma genérica, uma vez que não foram indicados quais servidores se encontram na situação referida. Então, dessa forma, dada a omissão, não foi possível apurar a ocorrência apontada pelo denunciante nesse ponto, no atraso da folha. Quanto à divulgação das bandas contratadas, publicação de cartazes divulgando as datas e as respectivas bandas nas redes sociais e na página do Facebook do prefeito Arnaldo Araújo Pereira Costa, antes do início do procedimento licitatório para tal contratação. A divisão técnica, através de uma análise cronológica dos eventos, concluiu no relatório de contraditório, a peça 14, que a publicidade acerca das bandas dos festejos do município ocorreu no mesmo dia da abertura das propostas da tomada de preço número 41 de 2017. Fato que sinaliza a ocorrência de irregularidade, notadamente quanto à competitividade do certame, em claro desrespeito ao princípio da impessoalidade, como dispõe o artigo 3º da Lei 8.666 de 93, pelo exposto, procedente nesse ponto a denúncia. Quanto à ausência de inclusão do termo de referência no sistema licitações web, tal irregularidade é incontrovérsia, uma vez que a própria defesa reconhece a ausência de termo de referência no sistema licitações web. Não obstante, entenda que tal fato não inviabilizou a ampla disputa dos interessados e muito menos direcionou a licitação, pois a publicidade foi cumprida com as informações contidas no quadro de aviso da Prefeitura e no edital registrado no sistema licitações web. A divisão técnica constatou que o termo de referência foi incluído no sistema licitações web no dia 17 de maio, enquanto a data de abertura das propostas ocorreu em 10 de maio, ou seja, 7 dias antes. Assim procede, nesse ponto, a denúncia. Então, diante de todo exposto, senhor presidente, senhores julgadores, membros do Ministério Público, gestores e advogados, com fundamento na análise técnica efetuada pela Divisão da Administração Municipal, DEFAM, na documentação e argumentação apresentadas acima, concordando parcialmente com o parecer ministerial, voto nos seguintes termos: pela procedência parcial da presente denúncia, uma vez que não foi possível apurar a falha referente ao atraso no salário dos servidores municipais referentes ao mês de dezembro de 2016, e que remanesceram as demais falhas quanto à ausência de exigência de anotação de responsabilidade técnica ART no edital e na observância ao princípio da competitividade, publicidade acerca das bandas dos festejos do município no mesmo dia da abertura das propostas da tomada de preço, inclusão do termo de referência no sistema licitações web após a data de abertura da proposta. Voto pela aplicação também de multa ao gestor do município no valor de 400 UFRs, com fulcro no artigo 79, inciso 1º e 2º da Lei Estadual 5.888 de 2009, pelo apensamento dessa denúncia aos autos do processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ribeira do Piauí
exercício financeiro de 2017, conforme artigo 185, inciso 1º, a linha B e 2º, B, artigo 186, parágrafo 2º e artigo 246, inciso 24 do Regimento Interno dessa Corte de Contas. Resolução TCE número 3 de 2011, para que repercuta em sua análise. E ainda acompanhando o Ministério Público de Contas pela comunicação ao Ministério Público Estadual para a providência das medidas legais cabíveis. É como voto. Conselheira Lília. Com a relatora. Também voto com a relatora. Excelência ainda tem processo? Eu acho que não. Eu? Tem algum? Tem. Tem? Tem. Pode continuar. Mas é um processo bem simples, presidente. Processo TC 17.478 de 2017, que é uma representação cumulada com pedido de medida cautelar inaudita altera par, formulada pelo Ministério Público de Contas do Piauí, em face do senhor Edísio Alves Lima, prefeito do município de Matias Olímpio, em virtude da ausência do envio ao Tribunal de Contas dos documentos que acompanham a prestação de contas mensal do exercício de 2017, documentação web referente ao mês de abril, essenciais ao início da análise da prestação de contas do ente federativo. O Ministério Público de Contas requereu o recebimento da representação, com fundamento no artigo 104, inciso 6 da Lei 5.888 de 2009, para conceder cautelar determinando o imediato bloqueio das contas da Prefeitura de Matias Olímpio, com base no artigo 86, inciso 5º da Lei Orgânica do Tribunal, até que o gestor encaminhasse a esse Tribunal de Contas os documentos que acompanham a prestação de contas mensal do exercício de 2017. Conforme restou configurado, o plenário dessa Corte de Contas acolheu o pedido, concedeu a medida cautelar, determinando o bloqueio imediato das contas bancárias da Prefeitura, naquelas mesmas condições. Receber, com fundamento no artigo 104, a representação formulada em face do senhor Edísio Alves Maia, concedeu a medida cautelar, determinando o bloqueio, foi notificado o prefeito municipal Edísio Alves Maia e, em se constatando o saneamento fato antecejador da presente cautelar, ou seja, a prestação de contas, que seja procedido ao imediato desbloqueio das contas pelo presidente dessa Corte, sem necessidade de prévia manifestação do órgão ministerial e, ao final, que voltasse o processo ao Ministério Público de Contas para parecer definitivo, manifestação definitiva. E foi o que aconteceu. O gestor, após o bloqueio, cuidou de encaminhar aqui as peças faltantes, para prestar as devidas contas, melhor dizendo, e o processo foi retornou ao Ministério Público de Contas. O gestor encaminhou, mas não se manifestou, não apresentou qualquer defesa. E o processo foi ao Ministério Público de Contas e em manifestação definitiva, o procurador se manifestou da seguinte forma, opinou nos seguintes termos. Primeiro, pela aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio, senhor Edísio Alves Maia, a pensamento desses autos de representação ao processo de prestação de contas de 2017 da Prefeitura de Matias Olímpio e ainda com relação o procurador não se manifesta com relação à multa. Este é o relatório, presidente. Eu solicito que coloque em discussão. Aliás, com relação à discussão, está em votação. Fala só com relação à aplicação de multa, não se manifesta com relação à procedência ou não, na verdade. Presidente, sem mais delongas, já que esse processo é um processo, assim, ele é bem igual a vários outros processos que tramitam aqui, sempre essa questão de bloqueio, o Ministério Público sempre vem pedindo o bloqueio dessas contas, acontece todos os meses nesse Tribunal de Contas. Eu voto da mesma forma que venho votando os demais. Embora o Ministério Público de Contas não tenha se manifestado acerca da procedência ou não da representação, mas eu entendo que ficou bem caracterizada aqui a procedência, tendo em vista o atraso. O próprio bloqueio já é
já é prova cabal de que houve sim um atraso que ensejou o bloqueio das contas. Então eu voto pela procedência da representação, voto pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio, exercício financeiro de 2017, para que repercuta quando da sua análise. Quanto à aplicação de multa ao gestor, a multa prevista no artigo 79, voto pela sua aplicação apenas quando do julgamento da prestação de contas, ao final. É como voto. Conselheira Lília. Com a relatora. Também voto com a relatora, aprovado por unanimidade. Conselheira Lília, com a palavra. Senhor presidente, é o processo 014318-2016, uma representação em virtude de uma suposta inadimplência com a Eletrobras, cujo representante é a Companhia Energética do Piauí, Eletrobras, e é representada a Prefeitura Municipal de Luzilândia, na pessoa da senhora Ima Flora Barbosa de Souza, prefeita, exercício 2016. A Eletrobras noticiou suposta inadimplência do município junto a ela, em razão de débitos contraídos pelo fornecimento de energia elétrica. A representante alega em síntese que já ofertou aos seus consumidores integrantes do poder público diversas opções especiais de pagamento e que até o presente momento o município de Luzilândia não solucionou este débito. Correspondente no caso, aqui atualizado, segundo a época, era R$ 2.976.968,83, correspondendo a 2.084 faturas. Afirma ainda que a inadimplência de um ente municipal compromete o Estado do Piauí como um todo. A gestora foi notificada, não apresentou justificativa. Ato contínuo desta relatoria encaminhou os autos à equipe técnica para a emissão de um relatório complementar, oportunidade em que a DEFAN destacou que houve um agravamento da inadimplência do município frente à Eletrobras durante o exercício 2016, situação que remonta ao mês de novembro de 2013, ou seja, tem origem no primeiro exercício financeiro relativo à gestão da ex-prefeita representada. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer da doutora Raíssa, destacou que esta Corte de Contas, através da decisão plenária 1071-04, já se manifestou no sentido de não conhecimento de denúncias oriundas da representante, cujo objeto fosse a informação de inadimplência de município junto a ela. Porém, decidiu pela notificação dos gestores acerca da comunicação da Eletrobras sobre tal atraso, ressaltando tratar-se de fato de uma falha grave, a qual é considerada quando da apreciação das contas anuais. Então, aqui nós transcrevemos a cópia da decisão 1071 de 2014 deste tribunal, dizendo que todos os casos fossem encaminhados à DEFAN para análise conjunta com a prestação de contas do respectivo exercício. E o plenário decidiu isso, acatou isso por unanimidade. O relator acresceu ainda o adendo do conselheiro substituto Jailson Campelo, para não conhecer as denúncias oriundas da Companhia Energética Piauí, Eletrobras, Distribuição Piauí, cujo objeto fosse esse tipo de informação, tipo assim, como se o Tribunal de Contas não ser um órgão cobrador da Eletrobras. O Ministério Público de Contas, então, propôs o conhecimento da representação, notificação do gestor representado acerca da comunicação, encaminhamento à DEFAN para análise conjunta com a prestação de contas do município de 2016 e encaminhamento de cópia da decisão do presente parecer aos interessados. O relatório solicita a discussão, por gentileza, senhor presidente. Está em discussão, está em votação. Bom, então, ante o exposto, a obediência ao posicionamento anterior, proferido por este Tribunal de Contas, através da decisão plenária 1071-14, eu voto em conformidade com o Ministério Público de Contas pelo conhecimento da representação e pelo seu encaminhamento à DEFAN para que seja analisada conjuntamente com o processo de prestação de contas do município de Luzilândia no exercício de 2016. Voto ainda pela notificação da gestora municipal de Luzilândia no exercício de 2016, a senhora Ima Flora Barbosa de Souza, acerca desta representação, ressaltando que o presente fato é de natureza grave, qual será considerado quando da apreciação das contas anuais. É como voto. Conselheira Valtânia, como vota? Com a relatora. Também voto com a relatora. Doutor Jacques, Vossa Excelência com a palavra para relatar os processos. Senhor presidente, começo relatando. Prestação de contas
Prestação de contas do município de Brejo, do Piauí. Esse projeto de Brejo eu vou retirar. Peço que retorne também ao meu gabinete. Qual foi? Brejo, do Piauí. Tem Santa Filomena, que eu estou aguardando aqui uma manifestação da DEFAM. Eu vou relatar então a S-Trans, prestação de contas do exercício 2016. As falhas apontadas pelo Ministério Público após o contraditório são as seguintes: irregularidades em licitação para a delegação dos serviços de táxi em Teresina, com desobediência ao artigo 57, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Destaca ainda Ministério Público falhas na habilitação, os documentos de habilitação encaminhados ao Tribunal de Contas. Algumas falhas aqui frente ao artigo 22 da Lei 9.784 de 1999. Irregularidade de prestação de serviço de transporte coletivo com a empresa Expresso Santa Cruz Limitada. Mudança do objeto contratual no termo aditivo sem qualquer contrato originário em referência. Inexistência nos autos de procedimento licitatório que subsidia a contratação. Expresso Santa Cruz Limitada. Termo aditivo assinado em julho de 2011, realizado fora do prazo de vigência contratual. Ilegalidade de pagamento efetuado à empresa Expresso Santa Cruz durante o exercício 2016. Irregularidades em contrato realizado com empresas seculares, auditores independentes. E, não obstante estas falhas, Dr. Márcio Madeira de Vasconcelos opina pelo julgamento de irregularidade com ressalvas, com aplicação de multa e realização de auditoria no contrato realizado com a empresa Expresso Santa Cruz Limitada, a fim de que se verifique a legalidade da contratação de serviço de transporte eficiente, bem como a regularidade da liquidação de despesa dos pagamentos à referida empresa. É o parecer e o relatório. Parecer do Dr. Márcio André. Em discussão, relato do conselheiro Jackson Nobre Veras. Eu acompanho o parecer ministerial. Julgamento de irregularidade com ressalvas, aplicação de uma multa de 500 unidades fiscais ao gestor da S-Trans e acolhendo ainda a determinação constante do item 3 do seu parecer, que determina a realização de auditoria no contrato realizado com a empresa Expresso Santa Cruz Limitada. É como voto. Conselheiro que não vai votar, né? Então, vota, então. Não, porque eu pensei que você estava ausente. Ah, certo. Como vota? Aliás, tem que ser a conselheira Lilian primeiro. O relator.
Então, por unanimidade, eu acompanho o relator também, julgamento de regularidade com ressalvas, a aplicação de uma multa de 500 UFR, né, doutor Jackson? Sim. E também acolhimento do item 3 do parecer do Ministério Público. Qual é a determinação? Que seja determinada a realização de auditoria no contrato realizado com a empresa Express Santa Cruz Limitada. Que seja realizada a auditoria no contrato realizado com a empresa Express Santa Cruz Limitada, a fim de que se verifique a legalidade da contratação do serviço de transporte eficiente, bem como a regularidade da liquidação da despesa dos pagamentos à referida empresa, também por unanimidade. Vossa Excelência continua com a palavra, doutor Jackson. Pode escolher, fica a seu critério. Qualquer um, né? Fique à vontade. Ok. Vou relatar agora a aposentadoria de Rita Pereira da Silva Rocha, requerida pela senhora Rita, aposentadoria requerida pela senhora Rita Pereira da Silva Rocha, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, quadro pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de José de Freitas. O Ministério Público informa que a requerente faz jus à aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme reza o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, haja visto ter atingido 65 anos de idade, tendo cumprido uma serventia de 10 anos, 2 meses e 26 dias. A admissão após a Constituição de 88 sem concurso. Destaca o Ministério Público que não há no presente processo provas de que a mesma participou de certame público para sua respectiva admissão na administração municipal. Quando foi a admissão, doutor Jorge? O Ministério Público não informa aqui no seu parecer, só diz que foi após, mas eu vou buscar aqui a informação. Rita Pereira da Silva Rocha. Não tem problema. Deixa eu só um minuto aqui. Solta aí. É 1º de março de 92, sua admissão. Então, dentro do prazo aqui que o tribunal estabeleceu em súmula número 5.
Então eu vou contrariar aqui o parecer ministerial, senhora presidente, e propor o julgamento que seja acolhido o ato, né? Seja registrado o ato de inativação da servidora, é como propõe. 1º de março de 92. Eu voto em conformidade com a súmula número 5 do Tribunal de Contas e acolhendo também a informação da Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Lilian Martins. Com o relator. Eu vou votar também, discordando do Ministério Público, mas quero que fique registrado todas as vezes que for esses casos. Eu vou votar com o relator pelo registro, mas quero que fique sempre registrado, isso em obediência à súmula número 5. Mas não concordo com essa súmula, inclusive já pedi 2 vezes revisão dessa súmula aqui pelo plenário, por não concordar, por achar um dos maiores absurdos que se admita, após 88, admissão sem concurso público. Que não foi essa a decisão do tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Lá só se falou em questão de mudança de cargo. Após aí, só até 93. Não se falava em primeira admissão sem concurso público. O tribunal ampliou bastante o entendimento do Supremo para admitir também. Então, eu acompanho nesse sentido. E fica bem claro que eu não concordo com a súmula número 5. Com o teor, com a essência da súmula. Vossa Excelência continua com a palavra, doutor Jacques. Não vou, eu não voto. Mas o conselheiro Kennedy está aí, ó. Mas tem outro, o conselheiro Kennedy chegou, pronto, você pode... Estou no primeiro aqui, 19.974/2016. Denunciante afirmou que o senhor Santino Xavier Filho nomeou servidores comissionados, servidores efetivos, na contramão da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois as nomeações ocorreram quando o limite de despesa com o pessoal do município já tinha sido ultrapassado, além de terem acontecido nos últimos 180 dias de mandato do gestor. Destacou que as nomeações foram realizadas sem nenhuma estimativa de impacto orçamentário financeiro e sem declaração do ordenador da despesa de que o aumento tenha adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e LDO. O denunciante requeriu a concessão de medida cautelar, objetivando compelir o município de Santa Cruz, na pessoa do gestor municipal, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária de descumprimento no valor de R$20 mil, a tornar sem efeito as portarias de nomeação dos servidores comissionados, consumadas no dia 25 de outubro de 2016, tornar sem efeito as portarias de convocação ou contratação dos classificados no certame afeta o edital número 1/2014, consumadas no dia 25 de outubro de 2016, suspender novas nomeações e convocações para além do limite de vagas prevista no edital 1/2014 e se abstiver de onerar a folha de pagamento com gasto de pessoal até o final do seu mandato.
determinação ainda para que fosse publicado todos os atos administrativos consumados no prazo máximo de 2 dias da citação do denunciado para apresentação de defesa e o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de apuração criminal. Em decisão monocrática, o relator deferiu a medida cautelar e determinou que o senhor Santino Xavier Filho, prefeito do município de Santa Cruz do Piauí, se abstenha de realizar novas contratações de efetivos e comissionados, sustar os efeitos dos atos de nomeações resultantes do edital 1/2014, realizado nos últimos 180 dias anteriores ao fim da gestão do senhor Santino Xavier Filho, até que se constate a legalidade das referidas nomeações. Afastar servidores comissionados até a adequação ao limite legal de 54% dos gastos com pessoal, bem como a citação do denunciado para apresentação de defesa, o que foi feito. A defesa juntou apenas o decreto de homologação do concurso e o decreto de prorrogação do prazo de validade do mesmo. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que alegou o seguinte: em sede de defesa, no tocante ao fato denunciado no item 2.1, o gestor Santino Xavier Filho destacou que foram apresentadas despesas com relação aos meses de setembro de 2016, sem, portanto, demonstrar quais seriam as despesas dos meses de outubro de 2016 e novembro, que teriam possíveis implicações na nomeação dos servidores comissionados e os concursados. No que diz respeito à violação ao artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a DEFAN realizou consulta ao Sistema de Documentação Controle do TCE e verificou que o município optante da semestralidade atingiu o percentual de 54,99% no primeiro semestre de 2016. Vê-se, portanto, que as nomeações de servidores comissionados e efetivos ocorreram quando o percentual de despesa com pessoal já tinha sido ultrapassado, o que não pode acontecer. No tocante à possibilidade de nomeação de cargo em comissão, o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, observa que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A DEFAN destaca que, em inúmeras ocasiões, o STF declarou inconstitucionais leis estaduais e municipais que pretenderam criar cargos em comissão para o exercício de atividades rotineiras da administração ou de atribuições de natureza técnico-operacional ou meramente administrativa, as quais não pressupõe a existência de uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. A jurisprudência da Corte Suprema é no sentido da exigibilidade de realização de concurso público, constituindo exceção à criação de cargo em comissão. Observa-se que as atividades de educação, saúde e segurança configuram atividades finalísticas da administração, não configurando em funções de direção, chefia ou assessoramento. Por fim, a divisão técnica esclarece que a defesa não comprovou aos autos que as nomeações se deram em decorrência de aposentadoria ou falecimento dos servidores. Entende o Ministério Público com relação a esta falha que restou a mesma confirmada. No que tange as nomeações de servidores comissionados, Ministério Público confirma também a irregularidade e as demais também. E em sua conclusão, o doutor Leandro Maciel do Nascimento opina pela procedência da denúncia em todos os seus termos, a notificação do senhor Francisco Barroso Carvalho Neto para que o mesmo cumpra as determinações constantes do artigo 169 da Constituição Federal, a aplicação de multa ao ex-gestor Santino Xavier Filho, comunicação ao Ministério Público Estadual para as providências legais cabíveis quanto às nomeações em desacordo com a Constituição Federal e apensamento dos autos à prestação de contas. É o relatório.
Está em discussão? Está em votação. Eu vou acolher o parecer ministerial pela procedência da denúncia, determinando ainda a notificação do atual gestor, senhor Francisco Barroso Carvalho Neto, para que o mesmo cumpra as determinações constantes do artigo 169 da Constituição Federal, e a aplicação de multa ao ex-gestor Santino Xavier Filho eu vou deixar para quando da análise da prestação de contas, assim como uma eventual necessidade de encaminhamento ao Ministério Público Estadual. De forma que, neste momento, eu acolho apenas os itens 1, 2 e 5 do parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Conselheira Lília. Conselheira Valtânia. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Temos ainda outro processo, outra denúncia contra a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Piauí no exercício 2016. Agora, destacando o seguinte: tratam os autos, processo de denúncia apresentada pelo senhor Francisco Barros Carvalho Neto, prefeito eleito de Santa Cruz do Piauí, referente a ocorrências de possíveis irregularidades na administração do seu antecessor, senhor Santino Xavier Filho. Em síntese, as irregularidades apontadas pelo denunciante referem-se à não atualização do portal da Transparência Municipal, a impossibilidade de acesso às informações requeridas pela equipe de transição e inadimplência do pagamento do FGTS, permitindo a inclusão de tal pendência junto ao CALC, pendências quanto ao devido repasse das contribuições previdenciárias, servidor e patronal, acumulando um débito de R$ 64.554,60. Acrescenta ainda o denunciante que o gestor denunciado age de maneira ilegal, causando dano ao erário, dificultando a transição governamental com a finalidade de inviabilizar e embaraçar a gestão vindoura, requerendo, portanto, a concessão de pedidos cautelares contra a gestão em análise. O relator concedeu medida cautelar, conforme no artigo 87 da Lei 5.888 de 2009, determinando o bloqueio das contas do referido município, tendo sido acompanhado pelo plenário por unanimidade. Devidamente citado, o gestor denunciado apresentou defesa tempestiva. Na sequência, os autos foram encaminhados à DEFAM e após ao Ministério Público de Contas. Inicialmente, cabe destacar que, confrontando as informações constantes nos relatórios de fiscalização com as alegações e documentações apresentadas pela defesa, o Ministério Público de Contas corrobora com os fundamentos expostos pela divisão técnica da DEFAM e segue as suas conclusões. Não atualização no portal da transparência, procedente à ocorrência, segundo o Ministério Público de Contas. Impossibilidade de acesso a informações requeridas pela equipe de transição. A denúncia também, segundo o Ministério Público de Contas, é procedente, haja vista a constatação de que a equipe de transição governamental, de fato, não obteve acesso às informações necessárias tempestivamente. Inadimplência do pagamento do FGTS, que permitiu a inclusão de tal pendência junto ao CALC. Este ponto o Ministério Público entende como parcialmente procedente a denúncia, haja vista que em 28 de dezembro de 2016, no tocante ao FGTS, a situação
ter sido regularizado. E no que tange às pendências previdenciárias, o valor de fato apurado foi de R$ 24.951,43, e não o noticiado pelo denunciante. Assim, considerando a fundamentação apresentada, opina o Ministério Público pela procedência parcial da denúncia, aplicação de multa ao ex-gestor do município, reunião dos autos ao processo de prestação de contas do exercício 2016 da Prefeitura de Santa Cruz, para que seja levado em consideração quanto da sua análise. Por fim, o Ministério Público de Contas requer determinação ao gestor responsável para que adote providências necessárias para a regularização, caso ainda não tenha sido realizado, das situações de irregularidade aqui relatadas, em especial no que se refere às pendências previdenciárias, comprovando o cumprimento da determinação ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí no prazo de 30 dias. É o parecer do doutor Leandro. Este é o relatório. Está em discussão, relator. Está em votação. Eu vou acolher o parecer ministerial pela procedência parcial da denúncia. A aplicação de multa vou deixar para análise do julgamento das contas do exercício 2016 de Santa Cruz, e determino ainda a reunião do processo aos autos da prestação de contas do exercício 2016, acolhendo ainda a sugestão ministerial no sentido de que seja notificado o atual prefeito para que comprove a regularização das pendências aqui relatadas, pendências previdenciárias. É o meu voto. Conselheira Lília. Conselheiro Valtânia. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Mais quantos processos? Vou relatar o último agora. O último daí de Santa Filomena, você vai relatar hoje? No caso da... Eu estou aguardando aqui o Ministério Público, mas a Defam, mas parece que a reunião lá foi demorada, né, doutora Eleonora? Eu vou retirar o processo de Santa Filomena, peço só que a doutora Eleonora me aguarde aqui, para em seguida nós irmos juntos lá na Defam. Retirado, portanto, também Santa Filomena. Com retorno ao meu gabinete. E não tem mais um processo, é isso? sim. E o que eu vou relatar agora é edital, admissão de pessoal, Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre. Tratam os autos sobre verificação dos atos de admissão de pessoal relativos ao edital 1 de 1º de fevereiro de 2012, referente ao concurso público para provimento de vagas existentes no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre. Em manifestação de peça 31, este parque especial solicitar ao relator que fosse determinada a notificação da atual prefeita do município de Lagoa Alegre para apresentar a documentação solicitada pela divisão técnica. A gestora não se manifestou, solicitando encaminhamento dos autos à divisão técnica e parecer, considerando que a diligência foi sua iniciativa. A Diretoria de Fiscalização de Atos Pessoal, em sua informação de peça 46, ante a ausência de esclarecimento por parte da gestora, concluiu que permanecem as falhas apontadas nos relatórios de peças 10 e 29 do processo, sendo eu vou retirar também esse processo, senhor presidente, não vou relatá-lo. Peço que retorne ao meu gabinete. Era o que eu tinha a relatar.
vai, esse aí você não vai discutir não, esse aí? Não, vou retirar. Não, então não vai relatar. Não. Tá, tudo bem. Nada mais a ver, tá declarado encerrado a sessão.